Urgentíssimo, mudou tudo. Salário mínimo deve ficar em 1.302 mesmo. É o que eu vou mostrar para você logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para você, aposentado, pensionista do INSS, cidadão do Brasil, idosos. Tudo isso a gente tem notícias diárias aqui para você. E hoje amanheceu todo mundo perguntando pra gente aqui nos comentários como é que vai ficar o salário mínimo. Nada de sair a MP, vai ficar 1.302, vai ficar 1.320, é o que eu vou explicar para você. Só te convido a se inscrever, deixar aquele joinha aqui se você for novo por aqui, para nos ajudar a poder divulgar esse conteúdo que mudou tudo. Salário mínimo deve ficar em 1.302. 1.302 o ano inteiro, só janeiro vai ficar 1.320. Eu vou explicar tudo para você. Olha só, responde uma coisa aqui para mim. Qual a sua opinião sobre os atos praticados ontem nos prédios de Brasília por protestantes contra o governo, se é assim que a gente pode chamar? Então deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião sobre o que aconteceu ontem. Partindo para o assunto agora. Olha só, Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, ministro-chefe, diz que o governo anterior represou aposentadorias, o que agora afeta o salário mínimo. O ministro da Casa Civil afirmou que, após as eleições, o represamento foi desfeito, o que gerou um volume gigantesco de aposentadorias em um curto período. Com isso, o governo Lula tenta conciliar reajuste, no mínimo, com um número maior de beneficiários. Isso quer dizer o quê, pessoal? Lembra, para quem assiste nosso canal aqui, a gente falou que o governo Bolsonaro pagava um bônus para os servidores trabalharem depois do horário e fazerem os requerimentos, né, as aposentadorias, pensões que estavam represadas lá, esperando análise. E como esse bônus acabou dia 31/12, muitas aposentadorias, muitos requerimentos, os servidores correram para aproveitar e ganhar o máximo desse bônus e gerou muita concessão, apesar da fila ser muito grande ainda, gerou muita concessão de benefícios que estavam represados e agora o custo ficou maior. Então, dá para entender o que ele está falando aqui. Este é Rui Costa e essa é a entrevista que eu vou mostrar aqui agora para vocês. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que houve um represamento de concessão de aposentadorias no governo Jair Bolsonaro. Então, realmente faz sentido, tá, pessoal? Saíram mais processos agora no final do ano. Depois das eleições, segundo o ministro, o governo anterior desfez o represamento, ou seja, saiu bastante processo, o que gerou um grande número de aposentadorias de uma vez e agora está causando um impacto no salário mínimo. Isso porque o valor das aposentadorias é atrelado ao salário mínimo. O valor do mínimo previsto para o orçamento para este ano é de R$ 1.320. Foi o que Lula prometeu, foi o que o Congresso aprovou. Mas o governo precisa editar uma medida provisória confirmando este valor, o que ainda não aconteceu, e a folha de pagamento, por exemplo, do INSS pode a qualquer momento virar e não ter tempo mais hábil de poder pagar. Enquanto isso, o valor fica nos atuais 1.302, porque o Bolsonaro já havia feito uma medida provisória neste valor. Então, o que está valendo hoje? Medida provisória tem força de lei imediata. O que está valendo hoje? Salário mínimo de 1.302, certo? Questionado sobre a demora, Rui Costa citou o represamento do governo anterior e que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, vai dar esclarecimentos sobre o tema no início desta semana. Então ele vai dar esclarecimentos, ele não deixou claro aqui se ele vai anunciar que vai ser 1.320 ou 1.302. O governo busca alternativas para conciliar o valor do mínimo com o disparo do aumento das aposentadorias, que não estava inicialmente previsto. Abre aspas, disse ele, há um impacto evidente no tocante ao salário mínimo. Um represamento que foi feito das aposentadorias e no segundo semestre foi liberado, principalmente depois das eleições, um contingente grande, o que demonstrava que o represamento não era dificuldade administrativa, disse o ministro da Casa Civil em entrevista ao Palácio do Planalto. Na verdade, aqui ele se equivoca um pouco. Esse represamento aconteceu justamente pelo encerramento desse bônus. Então, os servidores correram para aproveitar esse bônus que ia acabar dia 31 e concederam muitas aposentadorias. Então, não tem nada a ver o que ele está falando aqui, que o governo represou propositadamente, tá? Abre aspas, era estratégia financeira de conter pagamentos, já que se
fosse dificuldade administrativa, não haveria como liberar um volume gigantesco como foi liberado pós-eleição. Então, aqui realmente ele se equivoca, precisa estudar um pouco mais para saber sobre isso, né, dentro do INSS. Talvez o ministro do INSS, ministro da Previdência, saiba disso. E ele disse o seguinte ainda, abre aspas, o ministro Marinho, ministro do Trabalho, vai chamar vocês, ou seja, os repórteres, né, para um pronunciamento, se não hoje, na segunda-feira, dia 9, hoje que a gente está gravando, sobre o assunto. Eu prefiro que ele o faça, porque assim foi o pedido do presidente, fruto de reunião que nós tivemos na quinta-feira, informou Rui Costa. Pelo andar da carruagem aqui, pelo mistério que ele está fazendo, eu acredito que a notícia não é boa. Olha só, o mínimo de 1.320 é uma promessa do governo Lula. Apesar de estarem reservados recursos no orçamento para elevar o pagamento a esse valor, a peça orçamentária ainda não foi sancionada pelo presidente da República. A TV Globo apurou que, na primeira reunião ministerial do governo Lula, realizada na sexta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu para todos cortarem gastos. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, alertou que o orçamento de 2023 ainda não foi sancionado por Lula e que o governo só tem dinheiro para cumprir as promessas sociais da campanha graças à PEC do Bolsa Família, aprovada em dezembro no Congresso. Questionado pelo G1, o ministro da Fazenda, sob o comando da Fernando Haddad, informou que o assunto salário mínimo está em discussão entre os ministérios da área econômica e a decisão final compete à presidência da República. Então, está um empurrando para o outro e o tempo está ficando exíguo. Informou também que a equipe econômica estuda a melhor maneira de encaminhar essa questão, destacando-se que o processo de criação dos ministérios e de divisão da equipe ainda está em curso e informará os detalhes assim quando estiver mais definido. E aí, diante de todo o exposto, pessoal, quem chegou até aqui, eu vou explicar para vocês as 3 possibilidades que podem acontecer agora. Lula assumir a bronca e já pagar os 1.320 a partir de janeiro mesmo, agora, no próximo pagamento, vai fazer aí algum acordo com o Congresso, ou Lula quebrar a promessa de campanha e manter os 1.302 ao longo de 2023, ou o mais provável para mim aqui, Lula deixar 1.302 em janeiro e implantar 1.320 a partir de fevereiro. Vários anos anteriores a gente teve aí um salário mínimo em janeiro diferente de fevereiro para frente, então isso pode acontecer também. Hoje a gente deve ter alguma explicação do ministro do Trabalho, como foi prometido, e a gente vai acompanhar aqui para vocês para saber como é que fica. Por enquanto, salário mínimo 2023, perguntou para você, é 1.302, não saiu nada em sentido de 1.320 ainda, certo, pessoal? Então, cumprimos nossa obrigação de te manter informado aqui, de pressionar aí também o governo com relação a isso. Se ainda for com dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente está aqui sempre para te ajudar. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.